Olá, meu nome é Michael Proano. Venho aqui apresentar um trabalho de ética que fala sobre o caso do violinista. Essa proposta ela foi feita pela filósofa Judith Jarvis Thomson e o objetivo dela não é apenas contar uma história hipotética, mas também forçar o confronto dos nossos valores mais profundos sobre o que é o certo, o que é o dever e onde termina o direito de um e começa a liberdade do outro. Então, o cenário você imagina que acorda em uma cama de hospital, confuso, e percebe que está conectado por diversos tubos com um estranho. Com esse estranho é um violinista mundialmente famoso que sofre uma doença fatal. E você descobre que você foi sequestrado pela Sociedade de Amantes de Música, porque apenas o seu tipo sanguíneo ele pode salvá-lo. Aí seus sistemas circulatórios eles estão conectados, eles são um só. E se você permanecer assim por um ano, ele se recupera totalmente. E, no entanto, se você decidir se desconectar no momento que você descobre, ou em qualquer momento antes disso, o violinista ele morrerá instantaneamente. Então, aí a gente tem um momento de reflexão, né? Que é que a teoria da ética encontra a realidade da escolha humana e não se trata apenas de um procedimento médico, né? Mas de uma invasão involuntária da sua existência. Então, diante dessa situação de vida ou morte, que você não escolheu, aí vem um questionamento que temos aqui. Você tem o direito de se desligar, mesmo que isso signifique a morte dele? Ou seja, a pergunta, né, a grande pergunta é se somos moralmente obrigados a permanecer conectados ou temos o direito de recuperar a sua liberdade, mesmo que isso custe a vida. Então, entre o dever de salvar o violinista e o direito de continuar com a minha própria trajetória, minha posição é de me desconectar. Então, por que me desconectar? O argumento central aqui, no caso, seria a autonomia do corpo. Embora o direito da vida ele seja sagrado, ele não confere a ninguém o direito automático de usar o meu corpo, usar o corpo de outra pessoa como um sistema de suporte da vida, né? A vida, sem consentimento. O sacrifício extremo pode não ser uma obrigação imposta, mas sim uma escolha voluntária. Aí vem o segundo questionamento, seu segundo dilema. Cadê? Caso desligue a conexão, seria possível ser feliz com as consequências? Então, eu acredito que sim, que a explicação disso daí reside na diferença entre remorso e culpa moral. É perfeitamente possível sentir tristeza pelo destino do violinista e ao mesmo tempo sentir a paz de espírito de saber que defendi a minha própria integridade. Então, a felicidade autêntica, ela exige que vivamos em harmonia com nossa liberdade e ser forçado a viver como uma máquina para outra pessoa geraria um ressentimento que impediria qualquer forma de realização pessoal. Então, aí vem a terceira questão, o olhar de Kant, certo? O que Kant, ou seja, para dar essa sustentação filosófica, eu escolhi recorrer a Kant, que na ética kantiana, o princípio fundamental é o imperativo categórico, que nos diz que tratar a humanidade sempre como um fim de si mesma, nunca apenas como um meio. Então, ao ser mantido conectado contra a minha própria vontade, eu estaria sendo basicamente reduzido a um mero instrumento médico. Então, um meio para a sobrevivência do violinista.
Então, o que Kant pensaria? Então, Kant ele argumentaria que possivelmente é a decisão de desconectar, né? Pois a dignidade humana ela nasce da autonomia da vontade. Se a moralidade nos obrigasse a ser usados como objetos, então ela perderia o seu propósito, né? De respeitar os seres racionais e livres. Então, aqui para finalizar, é, esse trabalho ele mostra que a ética não se resume a regras simples, né, de não matar ou matar, por assim dizer. Ela trata da complexidade de respeitar essas fronteiras individuais. Então, escolher a si mesmo é em um cenário desse de violação de autonomia, digamos que ele não é visto como um ato de egoísmo, mas sim um ato de afirmação da dignidade humana, como vimos através de Kant, né, que ninguém possui o direito de propriedade sobre o corpo do outro. E é isso.